why I switched to Linux. Let me just explain why maybe not switching is a good idea. Because everything good comes with a sacrifice. If you're swapping to Linux, you'll likely have to give something up. I don't know what that is, but for me, it was Photoshop. I used Photoshop, again, for 15 years. All the shortcuts, all my workflow, it's all baked into my brain. The way I use Photoshop, I don't think about it. It's just, here's the thumbnail. It's not beautiful, but I get the job done. Unfortunately, Adobe is a garbage company and their software just won't run on Linux. A lot of artists are jumping ship. They don't want. Vai uma pausa aqui, vai uma informação muito importante que talvez você não saiba. Sabia que a Adobe usa Linux? Eu já fiz um vídeo aqui no canal. Ela já demonstrou ferramentas e ela estava rodando em Ubuntu, tá? Ela não porta as principais ferramentas dela para Linux porque ela não quer, não tem interesse. Ela é um pouco chata nessa questão. E a Apple já sofreu com isso também. Na verdade, o Steve Jobs, ele conta na biografia dele. O que acontece? Quando o Steve Jobs ele saiu da Apple, ele fundou a Next e ele criou ali o estúdio Pixar, né, para fazer os filmes como Procurando Nemo, Toy Story, entre outros. Ele fez, digamos, umas parcerias com a Adobe, essa empresa alemã que estava começando ainda, e ela começou a fornecer softwares ali para a Next, né, que eram os sistemas que rodavam nos computadores da Pixar, porque a Next ela estava com aquele foco no ramo educacional e também no ramo do cinema. Acontece que quando o Steve Jobs voltou para a Apple ali em 1996, e aí que a Apple passou a ter um sistema baseado em Unix, porque até aquele momento os sistemas da Apple não eram baseados em Unix, tá? Eles eram um sistema baseado no sistema deles, criado do zero. Inclusive eles tinham vários problemas de convergência de uma versão com outra, como por exemplo, o sistema do Lisa não era compatível com o do Macintosh, o sistema do Apple III não era compatível e por aí vai. Então era um problema ficar escrevendo programas para o macOS antes dessa base Unix. Quando a Apple incorporou ali o Steve Jobs e passou a ter ali o sistema, o kernel do Next, né, que era um kernel baseado em Unix e tudo mais, a Apple ela estava quase falindo. E o Steve Jobs pediu para a Adobe escrever os seus programas, sua suíte para o macOS. O que a Adobe disse? Não faremos porque a sua base de usuários é muito pequena. Quer dizer, o Steve Jobs ele ajudou a Adobe, investiu um dinheiro lá, inclusive contratando, comprando ferramentas e tudo mais, investiu no desenvolvimento quando ele estava lá na Pixar e na Next. Só que quando ele precisou da Adobe na Apple, eles viraram as costas e por conta disso que a Apple começou a produzir os seus próprios programas, sua própria suíte, seus próprios programas aí como o Final Cut Pro, iMovie, entre outros, porque a Adobe, a princípio, virou as costas para a Apple. Depois de alguns anos, que a Apple teve um crescimento enorme nos desktops e tudo mais, ela alcançou ali uma fatia acima de 10% do mercado, 10, 12, depois 15%, a Adobe resolveu portar suas ferramentas para o macOS. Então a Adobe sempre teve esse problema de portar sua ferramenta ou suas ferramentas para outro sistema operacional, além do Windows. Ela sempre foi chata nesse ponto. They don't want to use Adobe anymore because they realize it's a terrible company. Me as well, I thought, you know what? It's time. I'll swap over. I know the open source alternative is GIMP. I've heard about this forever, and I thought... Pô, só pela essa história aí da Adobe, do Steve Jobs, que eu acho que muitos não sabiam, já vale o seu like aí, hein? Dá um like aí, galera. You know, it'll feel good. I'll feel good leaving Adobe. So I'm ready. I go to their website, I click through the 1,000 pages, I crawl through the bushes just to find the goddamn unsubscribe button, and I was so ready. I was gonna be like... You would do this unsubscribe. You know what happens? They hit me with an unsubscription fee. Yes. Toma aí uma taxa de cancelamento da Adobe. Olha só, olha isso, galera. 60 doletas aí, 60 Trumps aí, ó. Toma aí bonito. Na nossa cotação dá 300 e poucos reais, né? Olha só a taxa de cancelamento. Eita! Sim, de fato, para Linux temos diversas opções aí. GIMP, DaVinci Resolve para edição de vídeo, Audacity para tratamento de áudio, Inkscape aí uma opção CorelDRAW e tudo mais. Lógico que você tem que migrar o seu conhecimento aos poucos para usar
GIMP, Krita, Inkscape, Audacity, DaVinci Resolve, entre outros. Não é de uma hora para outra, mas se você tiver persistência, você consegue migrar para utilizar ferramentas aí open source, software livre, entre outros, e se desvencilhar da Adobe aos poucos. I'm sorry, what? I have to pay to not use your software? It was like $65 or something. It's insane. What the f? If anything, it just made me realize, okay, it's over. I'm never going back. So like I said, the open source alternative is GIMP. GIMP! And since this is Linux, open source, you can do whatever you want. I downloaded this icon pack that changed the icons so they look like the Photoshop icons. That helped a little bit. Then I downloaded a shortcut command list that matches the one on Photoshop. Boom, made it a little easier. You know, I'm still not 100% used to it, but the fact that I can do stuff like this really helps. For me, personally, a worthy sacrifice. I hope this doesn't sound like copium, but genuinely, it feels good that I was able to move on. At the end of the day, some tools are only gonna work on Windows and only gonna work on Mac, but what you gain on Linux is so much more. Freedom. Join us. I'm just praying that Adobe is not just gonna show up one day and be like, there's another fee. I'll meet them in a dark alley. Bom, a princípio ele disse que não vai voltar mais, então ele fez uma lista de comandos e tudo mais para fazer o equivalente ali o que ele fazia no Photoshop, no GIMP. A princípio está funcionando, né? Vamos ver. E ele ficou muito irritado, muito chateado. Ele pagava $65 para usar as ferramentas da Adobe e ele teve que pagar $59 para cancelar. É, Adobe. Olha a vilã da história aí. E, é claro, caso você precise rodar um Windows em um computador novo, um notebook, e você não quer pagar R$1.000, R$800, como está ali no site da Microsoft, recorra a uma chave de ativação totalmente original através da GVG Mall, que tem chaves de ativação de CD aí do Windows 11 por preços bem mais acessíveis. Bom, e vindo aqui no site da GVG Mall, temos a versão do Windows 11 Pro. Temos uma promoção, a promoção de Páscoa ainda está valendo e sempre tem diversas promoções aqui no site da GVG Mall. Clicando aqui, nós podemos, compre agora. A gente vai ser levado imediatamente para a página de compra. Aqui nós temos a parte de confirmação do pedido. Aqui nós temos a opção de colocar um código promocional. E o código promocional que você vai digitar é GGRR. Esse código ele vai te dar um desconto. Vamos ver aqui quanto está o desconto atual. Olha, de R$189, R$190, ele caiu para R$141, um desconto de R$47,27. É necessário colocar um endereço de e-mail aqui. Como o desconto já está aplicado, é só clicar aqui em proceder para o checkout. E pronto, aqui é só escolher para a forma de pagamento. Clicou aqui, selecionou, procedeu para o pagamento, você já vai receber a chave de ativação para poder prosseguir com a ativação do Windows 11. Só lembrando, link na descrição do vídeo, tem muito site falso aí com nome semelhante, cuidado para não cair em site errado, vai pelo link que eu estou deixando aqui na descrição do vídeo. E é claro, aqui pelo meu canal você tem desconto.